Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos permite estarmos juntos para poder compartilhar da palavra do nosso Deus. Antes de iniciarmos o culto de adoração ao nosso Deus, quero aproveitar para trazer aqui alguns avisos. É muito importante que vocês possam dar um feedback da nossa programação, tá certo? Você possa deixar o seu comentário, você possa deixar o seu like no vídeo, tá bom? Também que você possa nos ajudar compartilhando o link da nossa transmissão com seus amigos, com seus colegas. Se você está nos assistindo pela primeira vez, é importante que você se inscreva no nosso canal. É importante que você possa também ativar as notificações clicando aí no sininho, tá bom? Assim você vai nos ajudar para que o nosso canal possa ser usado por Deus para atingir outras pessoas, tá bom? Então vamos falar com o nosso Deus e vamos iniciar o culto de adoração ao nosso Senhor. Baixe sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos diante do Senhor para cultuar o Teu santo nome. Pedimos ao Pai que abençoe cada um dos Teus filhos que estão em casa, que estão nesse momento nos assistindo e participando deste culto. Que a adoração aqui, por meio dos cantos que vão ser cantados, possam agradar ao Senhor. Que Tua palavra possa ir de encontro a cada coração, edificando e promovendo mudança em cada um de nós. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, recebe a nossa adoração. Amém. Vamos, nesse instante, louvar ao Senhor. Quero convidar vocês a abrirem os seus hinários para o hino de número 301 do Cantor Cristão. Hino de número 301 do Cantor Cristão, que tem como título Crer e Observar. A Bíblia diz que nós devemos não somente ser ouvintes, mas também devemos ser operosos praticantes, que possamos cantar aquilo que nós vivemos. Louvemos ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falais e a calúnia mordais, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia, observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creia, observar
tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Vamos nesse instante, queridos irmãos, lembrar que nós estamos tratando sobre o tema o poder através das palavras. Na semana passada nós demos início ao estudo, a essa série de estudo, e dividimos em duas partes o estudo da palavra do nosso Deus. Na semana passada nós explicamos que as palavras elas são uma dádiva extraordinária de Deus. E isso pelo fato de que Deus, ele nos fez com a capacidade de não somente falar, mas de raciocinar e elaborar pensamentos, proposições, dialogar com as outras pessoas de forma inteligente. Dentre todos os seres, nós, os seres humanos, somos os únicos capazes de nos relacionar uns com os outros de forma inteligível e, sobretudo, com o nosso próprio Deus, através da adoração. Então, nós vimos que o Salomão, ele diz que, lá em Provérbios, que as palavras, elas são comparadas ao ouro, elas são comparadas à prata, ou seja, elas são comparadas a materiais preciosos. Elas também são comparadas como água refrescante, que traz alívio para o sedento, que traz benefícios, não somente espirituais, mas sobretudo também físicos, para a vida das pessoas. E vimos também que as palavras, elas são como alimento nutritivo e salutar para as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, as palavras, elas são uma dádiva extraordinária de Deus. Em segundo lugar, nós vimos também que Salomão nos mostra no livro de Provérbios que as palavras elas podem ser usadas para fazer o bem. E ali naquela oportunidade nós destacamos em primeiro lugar que as palavras elas podem promover a paz ao invés da guerra. Vimos também em segundo lugar que nossas palavras elas podem ajudar a restaurar aqueles que pecaram, aqueles que pecaram. E em terceiro lugar, nossas palavras também podem instruir os ignorantes, elas podem salvar os que estão perecendo, elas também podem encorajar os aflitos. Nós vimos também, meus amados irmãos, que as palavras, elas podem também ser usadas, hoje nós vamos ver, que elas também podem ser usadas para o quê? Para fazer o mal. Em terceiro lugar, nós vamos ver que as palavras elas podem ser usadas para fazer o mal, tá certo? Então, nós vemos, só uma correçãozinha aí no slide, tá bom? Tá aí, elas podem ser usadas para fazer o bem, mas agora sim elas podem ser usadas para fazer o mal, tá bom? O terceiro ponto é esse. Aí é o segundo ponto, pode passar, passe esse ponto aí, Fernando. Agora sim, esse é o slide certo, ok? Então, nós sabemos que desde o início, o discurso de Satanás a Eva, lá em Gênesis capítulo 3, era através de uma promoção da mentira. Então, nós vemos isso, que o discurso de Satanás a Eva, em Gênesis, como também até mesmo o discurso do anticristo, lá em Apocalipse, está totalmente baseado na mentira. Isso é uma prova de que a Bíblia ela nos adverte que as palavras elas podem ser usadas para enganar, para controlar e também para destruir a vida das pessoas. Calcula-se, lá nos Estados Unidos, que um norte-americano ele é exposto a mais de 1.500 estímulos publicitários ao longo de um único dia. Isso é realmente uma informação fantástica. Por quê? Porque alguns desses estímulos são subliminares, muitas vezes eles estão escondidos,
mas todos são igualmente poderosos. Quer se trate de linguagem ambígua dos políticos, de anúncios sedutores, quer da promoção de religiões ou magos da mídia de hoje, nós sabemos que essas pessoas, elas sabem manipular as outras com as palavras. Mas não se pode jogar a culpa somente sobre os profissionais da mídia. Devemos lembrar também que nós somos capazes de distorcer as palavras de várias maneiras e de usá-las para prejudicar a outras. Um assunto que está bastante em moda nos dias de hoje é as famosas fake news, né, que são notícias falsas que parecem ser verdadeiras, mas são mentiras, que são espalhadas num piscar de olhos através dos aplicativos celulares, dos aparelhos celulares, dos aplicativos de rede social, enfim. Nós somos informados a todo instante de muitas coisas que estão acontecendo no mundo. Muitas são verdades, outras são mentiras. E eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês algumas passagens bíblicas que a Bíblia, lá em Provérbios, nos mostra que nós devemos tomar cuidado com alguns pecados, com algumas coisas que nós podemos fazer ao usar as palavras. A primeira delas que eu quero citar, nesse momento, é a questão da mentira. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 12, no verso de número 19, que o lábios verais permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Provérbios capítulo 12, ainda no verso de número 22, a Bíblia diz que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. Então veja como Deus, ele abomina a mentira. Por outro lado, nós vemos que os lábios que falam a verdade, que são fiéis, Salomão diz que esses lábios são prazerosos para com o nosso Senhor. Isso chama a nossa atenção porque Salomão, ele faz aqui uma relação direta com o penúltimo mandamento que está lá em Êxodo capítulo 20, no verso de número 16, que é exatamente aquele mandamento que nos adverte a não falar ou dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Então, lembre-se que nós estamos numa sociedade caída, dominada pelo pecado, e quando não se pode mais confiar nas palavras, a sociedade começa a o quê? A se desintegrar. Nós vemos hoje em dia que os contratos, eles são inúteis, as promessas, elas são vazias, o sistema judiciário se torna uma farsa e todos os relacionamentos pessoais são o quê? São suspeitos. Então vamos lembrar que Salomão, ele vai dizer que a linguagem, ela é como uma arma que tanto pode ferir de longe como também pode ferir de perto. Ele diz lá em Provérbios 25, no verso de número 18, ele diz assim: massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, uma das características dos mentirosos, queridos irmãos, é que eles gostam de ouvir mentiras. Então, é muito importante que, se você está com dúvida se alguém que você está se relacionando é uma pessoa mentirosa, lembre-se que a Bíblia, ela adverte que você não deve manter um relacionamento próximo com pessoas que são mentirosas. A Bíblia, ela diz assim, lá em Provérbios 17, no verso de número 4, o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Isso significa que o mentiroso, normalmente, ele gosta de ouvir mentiras. E de acordo com uma regra básica da vida, os ouvidos escutam aquilo que o coração ama. Então, de modo que é preciso ter cuidado com pessoas
muito ansiosas para ouvir fofocas e mentiras. Tome muito cuidado, porque se essa pessoa que você conhece, ela fala mentiras de outras pessoas, ela também pode falar de você. Por outro lado, nós vemos lá em Provérbios 24, no verso de número 26, você pode abrir aí na sua Bíblia, e você vai conferir que Salomão ele diz assim: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. O que Salomão está querendo dizer com isso? Salomão está usando aqui o beijo como um sinal de afeição e de confiança. Isso significa que, lembra quando Salomão ele diz que Deus tem prazer dos lábios fiéis? Isso significa que Deus ele deseja que o seu povo diga a verdade sempre, fale sempre a verdade, até porque Jesus disse que a mentira procede do diabo, e Satanás ele é o pai da mentira. Por outro lado, a verdade procede de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, no verso de número 15, nós somos informados que a palavra de Deus diz que Deus quer que os seus filhos, eles falem a verdade em amor, siga a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, é verdade que alguém disse bem que esse amor, que o amor sem verdade é hipocrisia, e que verdade sem amor é o quê? É brutalidade. Então, não se esqueça, amor sem verdade é hipocrisia. Aquela pessoa que diz que ama, mas não fala a verdade, é o hipócrita. Mas aquela pessoa que diz que ama, né? Aquela pessoa que diz a verdade, mas não ama, melhor dizendo, ela é uma pessoa bruta. E nenhuma dessas coisas pode fazer parte da vida do crente. Nós queremos exatamente ser honesto, falar a verdade e amar as pessoas. Agora, perceba que o mundo afirma que a honestidade é a melhor política. Você já deve ter ouvido isso por aí. A honestidade é a melhor política. Mas aquele que age com base nesse princípio não é uma pessoa honesta. Ele está querendo dizer que a pessoa honesta, né, ela vai usar em alguns momentos a sua honestidade para então se relacionar bem com as outras pessoas. Não, devemos usar de honestidade porque nós somos honestos em nosso coração. Não porque queremos alguma coisa, temos algum interesse por trás. Não com a ação política, mas sim no temor de nosso Senhor, porque nós somos servos dele. Então, não porque somos negociadores astutos que adotaram uma política que dá certo, mas sim porque fazemos parte da família do nosso Deus. Então, a mentira, ela sempre é errada, certo? Então, não caia no erro de que, não, eu contei uma mentira porque eu tinha um propósito por trás, era para ajudar alguém. Isso está errado, não é assim que a palavra de Deus ensina. Segundo pecado que nós podemos observar que Salomão ele trata aqui no livro de Provérbios, é o pecado da fofoca. Nós vemos em outros lugares esse pecado que Salomão ele cita, sendo relacionado, por exemplo, lá em Levítico, capítulo 19, no verso de número 16, quando a palavra de Deus diz assim: não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo. E aí ele diz mais, né? Ele ainda diz que aquele que é mexeriqueiro, aquele que é fofoqueiro, ele atenta contra a vida das outras pessoas. Então, o termo mexeriqueiro é uma tradução da palavra hebraica que significa andar por toda parte. Então, provavelmente essa palavra ela era utilizada para descrever a ação dos comerciantes. Então, o mexeriqueiro ele é aquele que anda por toda parte, mascateando fofocas. Então, nós vemos Salomão dizendo em Provérbios capítulo 11, no verso de número 13, ele dizendo assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. E vemos mais, ele dizendo em Provérbios 20, no verso de número 19, ele diz: o mexeriqueiro revela o segredo, portanto,
não te metas com quem muito abre o quê? Os lábios. Então, amados irmãos, tomemos muito cuidado com aquelas pessoas que são fofoqueiras. Por quê? Porque o fofoqueiro, ele come e saboreia seus segredos com quem desfruta uma refeição. Ele acha maravilhoso encontrar pessoas para que ele possa compartilhar as suas fofocas. E aí Provérbios 18, no verso de número 8, diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O que isso significa? Significa que as pessoas que se alimentam de fofoca sempre querem mais, e o único remédio para eles é desenvolver um apetite pela verdade de Deus, como diz lá em Provérbios capítulo 2, no verso de número 10. Então, devemos ter cuidado com os fofoqueiros, pois eles são pessoas que podem fazer grandes estragos. Lá em Provérbios 16, verso de número 27, diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Fogo serve para quê? Fogo serve para aquecer, é bem verdade. Fogo serve para cozinhar, é bem verdade. Mas o fogo, usado de forma errada, serve para quê? Serve para destruir. Então, aqui, os lábios do fofoqueiro é considerado como um fogo ardente. É dito também que o perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. É dito também em Provérbios, capítulo 26, do verso de número 20, que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Então nós falamos aqui, até agora, de duas maneiras em que podemos usar as palavras para fazer o mal. Espero que você não seja alguém que tenha usado de mentiras e nem de fofoca no teu dia a dia. Mas em terceiro lugar, há um pecado que é muito sorrateiro, que a Bíblia chama a nossa atenção, que é chamado de lisonjas. Lisonjas. O termo lisonja, ele tem um sentido figurativo de afago, de carícia. Ou seja, os lisonjeadores, eles são aquelas pessoas que elogiam copiosamente, que apelam para o ego dos outros, mas não há nada de sincero em seus louvores. Preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quando essas pessoas elas dão tapinha nas costas dos outros, na verdade, elas estão procurando o melhor lugar para lhes enfiar uma faca. Tome muito cuidado. Provérbios 29, verso de número 5, diz assim: o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Né? Então, normalmente, quando alguém muito nos elogia, e elogia de uma forma copiosa, né? De forma desproporcional, tome muito cuidado com essa pessoa, porque ela pode ter segundas intenções e pode estar querendo lhe prejudicar. Porque normalmente quando nós somos grandemente elogiados, nós temos a tendência a baixar a guarda, a achar que aquela pessoa é nossa amiga, que ela quer o nosso bem, mas na verdade muitas vezes ela quer apenas que nós nos abramos e possamos então demonstrar fragilidade para que ela possa então se aproveitar dessas oportunidades, tá bom? Então, Provérbios capítulo 26, no verso de número 28, Salomão diz assim: a língua falsa aborrece a quem feriu. E ele diz: e a boca lisonjeira é causa de ruína. Então, vamos lembrar que a ruína muitas vezes é causada pela lisonja. E nós vemos isso Satanás lá no Éden. Lisonjeou Eva quando disse: como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso de número 5. Em Provérbios também nós vemos isso muito semelhante. Lá em Provérbios capítulo 5, no verso de número 3. Em Provérbios capítulo 7, verso de número 5. Em Provérbios
capítulo 7, verso de número 21, ele diz que as prostitutas, elas seduzem suas vítimas usando o quê? Qual é a arma que ela usa? Lisonjas. Oh, como você é bonito, né? Sua mulher é sortuda. Ah, como eu queria ter chance com você. Então, tome muito cuidado com esses elogios, sobretudo quando esses elogios vêm do sexo oposto. Normalmente, Satanás ele está usando disso para, então, conseguir algum propósito na tua vida para poder te seduzir e levá-lo ou levá-la ao pecado. Então, algumas pessoas, Salomão disse também que elas lisonjeiam os ricos na esperança de conseguir alguma coisa deles. Agora, tome muito cuidado. Esse é um momento, uma linha muito tênue. Nós estamos aqui tratando, porque no fundo, a maioria de nós gostamos de ser lisonjeado e gostamos de ter o nosso trabalho valorizado, de sermos uma pessoa reconhecida. Normalmente nós não gostamos de ser repreendidos. Então, a repreensão, não se esqueça, ela é muito mais benéfica do que a lisonja. Lá em Provérbios, capítulo 27, do verso de número 6, nós encontramos essa verdade. Assim disse Salomão, ele diz: fiéis são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são o quê? São enganosos. Então, sem dúvida, existe, amados irmãos, espaço para a apreciação, o elogio sincero, para a glória de Deus. Como nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, no verso de número 12 a 13. Abra sua Bíblia para lá, por favor. Eu já mostrei isso numa escola bíblica dominical. Infelizmente, nós temos a tendência de seguirmos os extremos. E o crente ele não pode ser um extremista. Ele não pode ser um extremista porque ele acaba errando ou para um lado ou para o outro. A Bíblia diz que nós não devemos nem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Nós precisamos estar o quê? Ali no centro, no meio, agindo de forma de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. Então, capítulo 5, no verso de número 12 até o verso de número 13, aqui nós somos informados sobre a forma como os irmãos deveriam tratar uns aos outros, a liderança e outras pessoas que estão encarregadas de liderar. Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, note só, acatar com apreço. Essa é a expressão que Paulo utiliza. No verso de número 3 ele diz: e que tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Nós vemos Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 16 dizendo: honrai sempre a homens como esse. Então não é errado você homenagear o professor da escola bíblica da sua igreja, o ministério de louvor da sua igreja, o pastor da sua igreja, o diácono da sua igreja. Não é errado você elogiar um irmão que está se destacando, que está fazendo a vontade de Deus. Não é errado, mas devemos ter cuidado com pessoas que louvam-se a si mesma. Provérbios capítulo 27 diz isso, né? Seja outra boca que te louve, não a tua, tá? É importante também que tenhamos cuidado com pessoas que louvam as outras com falsidade, tá? Elogiam demais as outras pessoas. Devemos tomar cuidado também com essas pessoas. Orelha em pé. Por quê? Porque por motivos egoístas, especialmente, começam com a adulação de manhã e passam o dia todo adulando as pessoas, tá? Então, lembra o que eu disse: seja outra boca que te louve, Provérbios 27, verso de número 2, tá?
E vemos também em Provérbios 26, verso de número 24 e 25, que ele diz assim, né? Ele diz, nota só, abra sua Bíblia para lá, por favor, e acompanhe comigo, Provérbios 26, verso de número 24 e verso de número 25. Ele diz, aquele que odeia, dissimula com os seus lábios, mas no seu interior entesoura engano. Então, fala uma coisa, mas no seu interior ele tem propósito maligno. Com a boca ele fala coisas boas, mas no seu interior tem propósitos malignos. Então, quando te suplicar com voz suave, não creias, porque 7 abominações há aonde? No seu coração. Então, se não for por nosso orgulho, amados irmãos, se não fosse por nosso orgulho, por nosso pecado de orgulho, né, não seríamos tão afetados pela lisonja. Mas, infelizmente, nós sentimos um prazer, tá, de ouvir outros concordarem com aquilo que pensamos a nosso respeito. Então, toma muito cuidado, tá certo? Se no teu coração tem havido essa necessidade extrema de ser valorizado, muito cuidado, porque Satanás pode usar de lisonja, pessoas lisonjeando você, para que você possa nutrir orgulho no seu coração e acabe cometendo pecado. Em quarto lugar, nós temos uma quarta maneira de usar as palavras para o mal, que é exatamente palavras iradas. Em Provérbios 29, no verso de número 22, a Bíblia diz assim, o iracundo levanta contenda e o furioso multiplica as transgressões. Então, o que é que ocorre? Uma pessoa iracunda, em vez de tentar encontrar maneiras de apagar o fogo, o que é que acontece? Elas continuam pondo lenha na fogueira. Provérbios 26, verso de número 21. Então, muita gente tem um coração cheio de raiva, mas por fora finge estar em paz com os amigos e encobre sua raiva com palavras hipócritas. Tomemos muito cuidado também com essas pessoas que seu coração é inflamado pelo fogo do inferno. Às vezes tem pessoas que têm ódio das outras, sem aquela pessoa ter nunca feito mal a ela. Às vezes ela tem inveja. Nós não sabemos a razão por que essa pessoa tem inveja da outra pessoa, né? Você já deve ter sofrido com isso. Alguém que tem inveja de você, alguém que não gosta de você, alguém que trata você com ignorância, ou até mesmo, tem uma outra palavrinha que fugiu da minha mente, né? É como se ela não quisesse perceber você, né? Como se ela não desse atenção a você, ignorasse, né? Acaba nos ignorando. Tem pessoas que são assim, da mesma forma, tem pessoas que nos amam sem a gente ter feito nada demais, ama com tanta facilidade, tem outras que odeiam outras pessoas sem a pessoa ter feito nada. E ainda que tenha feito, biblicamente falando, estamos falando agora de crente. Se você, meu amado irmão, se você, minha amada irmã, você se comporta assim com algum irmão da igreja, é necessário que você mude. Isso não é um comportamento de crente. Você não pode, de forma alguma, usar de palavras duras, iradas, para machucar as outras pessoas. Existe forma, existem maneiras corretas de se tratar o problema. A Bíblia diz que teu irmão pecar contra ti, vá entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, chama outro testemunho. Se ele não te ouvir, chama outro testemunho. Se ele não ouvir, diz a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata ele como gentil publicano. Agora, muitas vezes, tem irmãos, tem irmãs que agem de forma errada. Quando vê algum irmão errando, trata como se fosse o próprio Deus, né? Muitas vezes chama a atenção na frente das outras pessoas. Agora eu pergunto, se fosse com você, você gostaria que alguém lhe repreendesse na frente de todo mundo? Obviamente que não. Obviamente que não. Talvez você até saísse da igreja, quisesse sair da igreja porque alguém da liderança
ou enfim, qualquer outra pessoa chamou a sua atenção na frente das outras pessoas. Então, aquilo que você não quer para você, não faça com as outras pessoas, tá? Com muito cuidado, tá bom? Não cultive no seu coração raiva, ira. Não seja uma pessoa maligna, mal, tá? Isso não convém com você que diz que é crente. Então, a Bíblia diz lá em Provérbios 26, no verso de número 23, como vaso de barro coberto de escória, de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Tem muitas pessoas que por fora parecem um vaso de prata, né? Um vaso de prata, mas por dentro tem um coração maligno. Então, se por dentro estamos com raiva de alguém, todas as nossas declarações copiosas de amizade não passam de quê? De um verniz fino sobre barro comum. Então, tome muito cuidado com a ira, com a raiva descontrolada, porque você pode falar coisas que você venha a se arrepender. Alguém já disse assim: fale quando estiver com raiva e você fará o melhor discurso do qual se arrependerá. Então, tome muito cuidado quando você tiver que falar com as outras pessoas, quando você estiver com raiva. Porque você pode estar usando sua língua para fazer mal a uma outra pessoa. E toda palavra que sai da sua boca, Jesus disse que você vai dar de conta no dia do juízo. Tá bom? Então, veja, meus amados irmãos, em quinto lugar, nós vemos que palavras impetuosas, tá? Vimos aqui palavras iradas, mas palavras impetuosas também são pecados. E aí Provérbios de número 29, capítulo 29, versículo de número 20, Salomão diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Né? Então, o que é palavras impetuosas? São palavras que são proferidas de forma precipitada. Então, Provérbios também diz, no capítulo 18, no versículo número 3, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É estultícia e vergonha. Por outro lado, Provérbios capítulo 15, no verso de número 28, diz que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda maldade. Também diz lá em Provérbios 12, no verso 18, diz assim: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Então, veja o que é que Salomão está nos ensinando. As palavras precipitadas não apenas fazem mal a outros, como também podem prejudicar até mesmo aqueles que as proferem. Então, Provérbios 21, verso número 23 diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Guarda a sua alma da angústia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Quantas pessoas não se deram mal porque falaram aquilo que não devia? Estão sendo processadas, até mesmo foram vítimas de violência por terem falado o que não deveria. Tome muito cuidado com aquilo que você fala, especialmente em redes sociais. Tome muito cuidado com o que você fala no WhatsApp, nos aplicativos de conversa, de relacionamento, porque as suas palavras podem ser usadas contra você. Tá certo? Em sexto lugar, nós vemos também que a Bíblia, em Provérbios, chama a nossa atenção para o uso errado das palavras, quando usamos as palavras em excesso. Então, em Provérbios 10, verso de número 19, Salomão diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é chamado de prudente. Também no capítulo 15, no verso de número 2, ele diz: a língua dos sábios adornam o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama
a estutícia, a tolice. Então, as pessoas que disciplinam a língua são capazes de controlar todo o corpo. Então, essa é a tarefa do sábio. O sábio ele precisa meditar e escolher bem as palavras que vão sair da sua boca. Isso dá trabalho. Muitas vezes, nós queremos falar tudo que gostaríamos de falar, mas devemos, se queremos ser sábios e, sobretudo, queremos glorificar a Deus, devemos colocar freio em nossa boca, para que não falemos aquilo que não devemos. Então, não se esqueça, há um tempo de estar calado e há um tempo de falar. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. E os sábios, eles percebem quando devem ficar quietos. Salomão, ele disse que até a criança, né, ela se dá a conhecer, né? Até o tolo, ele sabe quando é o tempo de calar, né? E por último lugar, nós vemos também que falar em vez de trabalhar também é pecado. Então, capítulo 14 de Provérbios, no verso número 23, ele diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, leva à penúria. Então, do que adianta a gente falar e não trabalhar? Se a gente apenas fala e não trabalha, o que ele diz? As palavras vão nos levar o quê? À penúria. Então, a gente sabe que parece que a humanidade ela está dividida entre três categorias: os sonhadores, os que têm grandes ideias, mas nunca realizam coisa alguma, os faladores, que só exercitam os maxilares e as cordas vocais, mas se esquecem das mãos e dos pés, e os realizadores, que falam pouco, mas com a ajuda de Deus, transformam sonhos em realidades. Quem é você? Destes três. Você faz parte dos realizadores? Ou você faz parte dos sonhadores? Ou você faz parte dos faladores? Quem é você? Portanto, que você procure ser os realizadores, tá bom? Em quarto lugar, em último lugar, somente Deus, irmãos, pode nos ajudar a usar as palavras para fazer o bem. Nós vemos lá no Salmo de número 141, no verso de número 3, Davi orando, e ele diz assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, Davi, ele fez algo sábio e deu um bom exemplo para todos nós. Todos os filhos de Deus precisam entregar seu corpo ao Senhor. Nós vemos isso lá em Romanos capítulo 12, no verso número 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas isso inclui não só o corpo, os membros, né, tórax, os braços, as pernas, mas inclui os lábios, inclui a língua. Também devemos consagrar o nosso coração, pois Jesus disse que é o que sai da boca que vem do coração. Então, para mim, em Provérbios, capítulo 16, no verso 1, sempre serve de ajuda. Provérbios, capítulo 16, verso 1. Abra sua Bíblia para lá, por favor. Provérbios, capítulo 16, no verso de número 1. Eu vou dar um tempinho aí para você encontrar. Enquanto isso, eu vou aqui beber um pouco de água, tá bom? Provérbios, capítulo 16, verso de número 1. Salomão diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor, né? A resposta vem do Senhor. Então, é sempre de grande ajuda, especialmente quando as pessoas, elas me pedem conselho em relação a esse versículo. Ele é de grande ajuda, porque o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, quando nós juntamos esse versículo
de capítulo 16, verso 1, com Provérbios 19, verso de número 21, nós temos, então, o versículo que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Então, isso nos ensina que em várias ocasiões, meus amados irmãos, diante das situações complexas, o Senhor, Ele sempre nos dá as palavras certas para a gente se expressar e também a forma correta de pensar para agir, tá certo? Agora, se o nosso coração não estiver em contato com a palavra de Deus, certamente nós não vamos nos sujeitar à palavra do Senhor. Nós não vamos ter palavras para dar àquelas pessoas que pedirem a nossa ajuda. Então, se planejarmos tudo da melhor maneira possível e depois entregarmos nosso plano ao Senhor, certamente Ele nos guiará e nos dirá o que fazer. Outra coisa também que nós devemos lembrar é que Deus, Ele também nos dá uma espécie de radar espiritual, a fim de a gente poder avaliar uma situação e de responder corretamente. Em Provérbios 10, verso de número 32, diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada. E em Provérbios 15, verso de número 23, Salomão diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, em Provérbios 15, no verso 28, também diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, meus amados irmãos, vemos também em Provérbios 25, verso 11 e 12, que Salomão diz assim: a beleza e valor da palavra dita a seu tempo. Provérbios, capítulo 25, verso de número 11 e 12. Olha o que ele diz: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendente de ouro e gargantilha de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido obediente. Então, quem fala com sabedoria, dizendo coisas certas, no momento certo e de maneira certa, guarda a verdade de Deus no coração. Provérbios capítulo 10, verso de número 13, assim está escrito: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. E esse discernimento, ele vem da palavra de Deus. Provérbios 10, 14 diz: os sábios entesouram o conhecimento. Então, a palavra de Deus, por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 3, no verso de número 16, habite ricamente em vós, né, a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, ela precisa estar em nosso coração. Nós vamos estar constantemente lendo as Escrituras para que ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Provérbios 16, verso de número 23, diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Então, se nós dedicarmos o nosso coração, irmãos, ao estudo sério da palavra de Deus, o Senhor nos ensinará cada vez mais dessa verdade. Até mesmo quando estamos compartilhando a verdade com outras pessoas. Eu já experimentei inúmeras vezes esse modo maravilhoso de Deus agir, usando a palavra de Deus que eu tenho acumulado na minha mente para ajudar outras pessoas. Isso acontece comigo porque eu sou especial? Não. Isso acontece também com você. Basta você gastar tempo para se tornar uma pessoa sábia. Ninguém se torna sábio sem entesourar conhecimento da palavra de Deus no seu coração. Então, uma coisa que você pode fazer é gastar tempo no seu devocional, com o estudo da palavra do nosso Deus. Uma professora costumava dizer com razão o seguinte:
latas vazias são as mais barulhentas. Muitas vezes, em reuniões de negócios, em reuniões de conselho da própria igreja, certo pastor disse que aqueles que mais falam são os que têm menos a dizer. As pessoas que não preparam o coração para essas reuniões estão se dispondo a ser instrumento do diabo para obstruir a obra de Deus. Viu só? Aquelas pessoas que mais falam são aquelas que têm menos a dizer. Aquelas pessoas que não preparam o seu coração para reuniões como essas são aquelas que são usadas por Satanás para obstruir a obra de Deus. Por outro lado, quando nós estamos preparados, né, e repletos da palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo, em vez de sermos parte do problema, nós podemos ser parte da solução. Então, eu quero concluir nosso estudo nessa noite com uma fábula que um rei, que conta que um rei ele pediu para o seu cozinheiro que preparasse o melhor prato do mundo. Acho que você já deve ter ouvido essa fábula. E o cozinheiro lhe serviu um prato feito com língua. O rei pediu o pior prato do mundo e o cozinheiro também serviu a mesma coisa, língua. E o rei, então, ele ficou perplexo. E ele fez uma pergunta para o cozinheiro: como é possível me servir a mesma comida como sendo a melhor e a pior? Perguntou o rei ali, perplexo. E o cozinheiro então respondeu: porque a língua, meu rei, é a melhor de todas as coisas quando ela é usada com amor, mas é a pior de todas as coisas quando usada sem cuidado e sem bondade. Não vamos nos esquecer do versículo que deu base para o nosso estudo. Capítulo 18 de Provérbios, verso de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ela pode ser tanto bênção, como pode ser maldição. Pode ser tanto uma coisa boa, como pode ser também uma coisa má. E não se esqueça, Provérbios capítulo 10, versículo de número 11. A boca do justo é manancial de vida. Escolha a vida. Use a sua boca para dar vida aos mortos. Evangelize. Leve a palavra de Deus. Use a sua boca para encorajar os desencorajados, os abatidos, aqueles que estão sofrendo por alguma razão. Seja mais encorajador e menos crítico. Decida abençoar as pessoas com aquilo que você tem da bagagem que você adquiriu no decorrer desse tempo de vida cristã. Seja uma bênção. Use a tua boca para abençoar a vida das pessoas. Em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma palavra de oração, tá certo? E pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo tempo maravilhoso que pudemos estudar a tua palavra. Usa a tua palavra, fala a cada coração nessa noite, para que cada um possa corrigir as suas falhas e então usar a sua boca para abençoar os nossos irmãos. Nos concede uma boa noite em tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós fazemos essa oração. Amém. Um abraço especial para todos vocês que estão nos assistindo aí, tá bom? Hoje nós não vamos citar nome por nome, mas que Deus abençoe e até amanhã. Lembrando que amanhã nós vamos ter a nossa EBD às 9 horas e à noite, às 18 horas, o culto de louvor e adoração. Um grande abraço, que Deus abençoe. Tchau.